Capítulo 3.5 Acelere. 3. Reduza taxas e impostos, e invista a diferença. Temos aquilo de que precisamos, para precisar daquilo que você tem. Lema sugerido pela Receita Federal. Você é obrigado a pagar impostos, mas não há lei que obrigue a deixar gorjeta. Publicidade da Morgan Stanley. Então, agora você está deitando e rolando. Está acelerando em direção à liberdade financeira, economizando mais e ganhando mais. E o resto? Isso não é tudo. Na verdade, não. Agora você sabe, como um iniciado, que não é o que você ganha que importa, é o que você guarda. Nossa terceira estratégia para acelerar as coisas é obter mais dinheiro dos seus investimentos, reduzindo suas taxas e impostos e reinvestindo a diferença. Lembra dos nossos 3 amigos de infância do capítulo 2.2? Mito 2. Nossas taxas são bem baixas. Todos investiram $100.000 aos 35 anos e obtiveram um retorno de 7% nos seus investimentos. Mas cada um estava sujeito a um conjunto diferente de taxas, e a diferença entre as taxas de 1%, 2% e 3% chegava a centenas de milhares de dólares. Taylor, que havia pago apenas 1% em taxas, acumulou quase o dobro de dinheiro que seu amigo Jason, que tinha pago 3%. O investimento dela cresceu para $574.349, enquanto ele ficou com apenas $324.340. Essas taxas ocultas em fundos mútuos chegam, em média, astronômicos 3,17%. A diferença entre possuir fundos mútuos de alto custo e abarrotados de taxas e fundos de índice de baixo custo poderia, literalmente, custar o valor de uma década de trabalho. Isso significa diminuir o ritmo da sua caminhada até a liberdade financeira. Para piorar as coisas, estudos mostram que as taxas elevadas que vêm junto com esses fundos mútuos quase nunca levam a um aumento do desempenho. Fique longe de taxas abusivas. Fuja delas. Encontre fundos de índice de baixo custo para investir e preste atenção ao aviso de Jack Bogle, que mostrou que pagar uma fortuna em taxas pode consumir de 50% a 70% do seu futuro pecúlio. O mantra é simples: pegue o dinheiro que economizar em taxas e o reinvista no crescimento composto. Essa estratégia é outra via rápida para a liberdade. E se eu falar que existe uma mordida ainda maior nas suas economias, você sabe qual é a maior e única mordida que ataca o seu pecúlio? As pesquisas atestam: os impostos. Ao longo das nossas vidas, o norte-americano médio paga mais da metade da sua renda em uma variedade de impostos: imposto de renda, imposto predial, imposto sobre vendas, imposto sobre combustíveis e assim por diante. De acordo com as estimativas de muitos especialistas, atualmente, isso significa 54,25 centavos por dólar. O bom e velho tio Sam. E nós ainda não terminamos. Depois de esses 54,25% serem retirados pelo homem do imposto, você também pode dizer adeus a outros 17,25% de cada dólar que ganha, destinados a juros e taxas. Você tem um carro, uma casa, qualquer cartão de crédito ou dívida de financiamento estudantil. Em abril de 2014, a família norte-americana média possuía dívidas de cartão de crédito de mais de $15.000, dívidas de programa de crédito estudantil de mais de $33.000, e dívidas hipotecárias de mais de $150.000. Como nação, estamos afundados até o pescoço em dívidas. O fato é que, em média, aproximadamente 1/3 da renda que sobra após a incidência dos impostos será gasto para o pagamento dos juros. Isso deixa com que rufem os tambores, por favor, chocantes 28,5% restantes de todo o seu rendimento arduamente conquistado para pagar por todas as outras coisas da vida: alimentos, roupas, moradia, educação, saúde, cursos, entretenimento e qualquer outra coisa com a qual você depare em um shopping ou na Amazon. Além disso, desse mesmo montante, você tem de encontrar uma maneira de economizar e investir para a liberdade financeira, ou, pelo menos,
para alguma forma de renda para a sua aposentadoria. Tornar-se mais eficiente com os impostos é uma maneira de recuperar parte daqueles 54% que você teve de ceder. Mantenha uma fatia maior do seu suado rendimento, e esse é o dinheiro que você poderia investir e compor para alcançar sua visão de liberdade financeira mais rapidamente. Na verdade, se você for uma pessoa de alta renda, que mora em um estado com alto poder aquisitivo como a Califórnia, que era o meu caso, o seu imposto total, incluindo renda, investimentos, folha de pagamento, Obamacare e Previdência Social, poderá chegar a 62%. O que significa que, a menos que você tenha uma estratégia fiscal eficiente, conseguirá guardar apenas 38 centavos de cada dólar que você ganha. Não há nenhuma boa razão para pagar mais do que você é obrigado. Na verdade, é seu direito como norte-americano não pagar mais do que você é obrigado. Como afirmou Billingsley Arnett, um dos juízes mais influentes de todos os tempos, qualquer pessoa pode organizar os seus negócios para que os impostos sejam tão baixos quanto possível. Ela não é obrigada a escolher o padrão que melhor recompense o tesouro. Não existe nenhum dever patriótico de aumentar os impostos. Mais de uma vez os tribunais declararam que não existe nada de mal em organizar os negócios de modo a manter os impostos tão baixos quanto possível. Todo mundo faz isso, tanto os ricos quanto os pobres, e todos fazem o que é certo, pois ninguém tem o dever público de pagar mais do que a lei exige. Eu sigo a sabedoria do juiz Andy. Não acredito que devo pagar mais do que eu seja absolutamente obrigado. Nem você deve. Busco, continuamente, formas legais e éticas de reduzir os meus impostos, e me empenho ao máximo para fazer uso das iniciativas governamentais que me permitam construir o meu pecúlio em um ambiente livre de impostos. Aprendi com aqueles que entrevistei que a eficiência fiscal é um dos caminhos mais diretos para encurtar o tempo necessário para ir de onde você está agora para onde quer estar financeiramente. Tenho orgulho de pagar impostos nos Estados Unidos. O problema é que eu poderia ter o mesmo orgulho pagando a metade. Arthur Godfrey. Vamos ser claros. Eu sou patriota. Eu amo os Estados Unidos. Sou um dos milhões de exemplos do sonho americano. E fico feliz, bem, talvez não feliz, mas orgulhoso, por pagar os meus impostos. No entanto, eu pago milhões de dólares em impostos por ano. Meus impostos estão mais elevados do que eu jamais pensei que ganharia ao longo da vida, muito menos em um ano. Mas, eu aprendi, por intermédio de Davi Swensen, da Universidade de Yale, que há apenas 3 forças que podem ajudá-lo a alcançar os maiores retornos. 1. Alocação de ativos. 2. Diversificação. 3. Eficiência fiscal. Evidentemente, o fato de Davi administrar uma organização sem fins lucrativos o favorece, mas, para o restante de nós, mesmo com as leis fiscais atuais, existem maneiras de maximizar os retornos de investimentos e reduzir os impostos. Princípio do poder do dinheiro 4. A eficiência fiscal é uma das maneiras mais simples de aumentar continuamente os retornos reais do seu portfólio. A eficiência fiscal equivale a uma liberdade financeira mais rápida. Alerta ao leitor. Se o seu cérebro for ficando confuso à medida que eu começar a falar de impostos, eu entendo. Nesse caso, pule imediatamente para o capítulo seguinte, para não perder o ânimo. Mas não se esqueça de agendar um tempo para se sentar com o seu contador ou um especialista em impostos para aprender a ser mais eficiente em termos de impostos com seus investimentos. Se estiver disposto a se aprofundar, as próximas páginas oferecem algumas distinções fiscais simples que, quando compreendidas, permitem que você guarde mais da renda que investiu e alcance os seus sonhos financeiros mais rapidamente. Escolha o seu imposto. E se você percebesse que uma pequena quantidade de conhecimento tributário poderia evitar que você pagasse desnecessariamente ao homem do imposto 30% dos seus ganhos, com que rapidez, então, você conseguiria atingir seus objetivos financeiros? Como investidor, você precisa prestar muita atenção a 3 tipos de impostos. 1. Imposto normal sobre rendimentos. Como mencionei, se você for uma pessoa de alta renda,
Os seus impostos federais e estaduais combinados estão se aproximando ou excedendo os 50%. 2. Ganhos de capital a longo prazo. Esse é um imposto sobre os investimentos, que é de apenas 20% se você mantiver o seu investimento por mais de um ano antes de se desfazer dele. 3. Ganhos de capital a curto prazo. Este é um imposto sobre os ganhos dos investimentos se estes forem descartados antes de terem sido mantidos pelo período mínimo de um ano. Atualmente, as taxas são as mesmas que os impostos normais sobre os rendimentos. Uau! Agora que você conhece o poder da composição, tenho certeza de que percebeu que compor o seu crescimento depois de levar uma mordida de 50% de impostos, em oposição a uma mordida de 20%, pode significar a diferença entre chegar aos seus objetivos financeiros uma década mais cedo ou nunca chegar lá. Quer entender o impacto real disso? Se você estiver obtendo um retorno bruto de 8% no seu fundo mútuo, vai estar pagando em torno de 3% de impostos em média. Vamos considerar 2%, de forma conservadora. Assim, o seu retorno de 8% lhe deixa com 6% líquidos após a incidência de impostos. Mas nós ainda não terminamos. Se você tiver uma alta fonte de renda na Califórnia ou em Nova York, com um imposto de renda federal e um imposto estadual normal sobre os rendimentos chegando a 50%, vai lhe restar cerca de 3% do seu investimento após a incidência de todas essas taxas e impostos. Lembre-se de que você só pode gastar aquilo que guarda. Se você investe com um retorno líquido de 3%, vão ser necessários 24 anos para duplicar o seu dinheiro. Se você tiver feito o mesmo investimento em um fundo de índice, o seu retorno de 8% teria taxas na faixa de 10 a 50 pontos base, ou 0,10% a 0,50%. Vamos usar o número maior apenas para sermos conservadores. Isso significa que você tem um retorno de 7,5% ou 8%. 0,5% igual a 7,5%. Mas, como o índice não está sendo negociado constantemente, você difere todos os impostos. Portanto, o seu retorno líquido anual é de 7,5%. Isso significa que você pode reinvestir esses retornos e acessar o incrível poder de composição sem a interferência do homem do imposto. Se você gerenciar conscientemente os seus investimentos em prol da eficiência fiscal, os seus 7,5% vão permitir que você dobre os seus investimentos em 9,6 anos, em vez de 24. Consegue ver agora a importância da eficiência fiscal e tributária. Logo, o que você pode fazer para baixar os seus impostos e guardar um percentual maior dos ganhos, de maneira a poder compor os seus investimentos e conseguir atingir o seu conceito de liberdade financeira mais rapidamente. Certifique-se de que, sempre que possível, você está investindo de uma forma que lhe permita diferir os seus impostos. 401. K. IRA, pensão vitalícia, plano de benefícios definidos, para que possa praticar a composição isenta de impostos, e pague os tributos apenas no momento em que você se desfizer do investimento. Ou cria um ambiente futuro livre de impostos, fazendo os seus investimentos crescerem em um ROT. Quando se desfizer de qualquer investimento mantido fora de uma conta de imposto diferido, como um IRA, certifique-se de mantê-lo pelo período mínimo de 1 ano e 1 dia, a fim de se qualificar para a menor taxa de ganhos sobre capital em longo prazo. Mais uma vez, no momento em que escrevo este livro, a taxa está em 20%. Mais uma coisa, cuidado com os fundos mútuos. Para a maioria das pessoas, vender uma casa é, de modo geral, algo que acontece 1 ou 2 vezes por década. E um contador ou especialista em impostos pode facilmente explicar como fazer isso com mais eficiência fiscal. Mas vamos dar uma olhada nos fundos mútuos. Você sabe o que os gestores de fundos mútuos fazem todos os dias? Eles negociam. Eles compram e vendem ações e títulos em uma base diária, mensal ou trimestral. É o que a indústria chama de volume de negócios. De acordo com Charlie Farrell, da CBS MarketWatch, embora o seu material de marketing incentive os investidores a comprar e a manter,
Os gestores certamente não praticam o que pregam. O que eles realmente querem dizer é comprar e manter o fundo mútuo deles, enquanto negociam insanamente as suas economias para a aposentadoria. Especialistas afirmam que a grande maioria dos fundos mútuos não mantém os investimentos por um ano inteiro. Por que outra razão você os compraria, a não ser motivado pela esperança de que eles possam ir negociando até atingir um desempenho melhor? Sabe o que isso significa? A menos que esteja mantendo todos os seus fundos mútuos dentro do seu 401k, você está pagando impostos normais sobre os rendimentos em quaisquer ganhos. Em suma, há uma boa chance de lhe cobrarem 35%, 45% ou até 50% ou mais em imposto de renda, dependendo do estado em que você mora e do seu nível de renda. Esse imposto todo e você nem se desfez do seu fundo mútuo. Então, em vez de manter todos os seus ganhos e continuar a submetê-los à composição com diferimento de impostos, você está sendo vítima de um golpe devastador na sua capacidade de composição, que vai ser completamente evitável se você entender a eficiência fiscal. Mesmo que tenha maximizado o seu 401k, você ainda pode fazer investimentos de uma forma que permita que você difira os impostos. Os fundos de índices não costumam negociar empresas individuais com muita frequência. De modo geral, eles mantêm uma cesta fixa de empresas que mudam apenas se o índice que o fundo efetivamente acompanha mudar, o que é raro. Como resultado, se você estiver investindo em um índice de longo prazo, não estará levando a mordida do imposto todos os anos. Ao contrário, estará diferindo os impostos, já que não se desfez de nada. Esse dinheiro pode permanecer no fundo e continuar a compor ganhos para o seu proprietário. Você, o seu contador, ou um grande especialista em impostos, pode ajudá-lo a entender todas as maneiras pelas quais você pode produzir mais crescimento líquido no seu fundo de liberdade, para que o seu processo de composição seja maximizado. Lembre-se, isso pode lhe poupar anos ou mesmo décadas. Finalmente, na seção 5, há uma estratégia que você vai aprender no capítulo sobre os segredos dos bilionários, e que você também pode usar, um método aprovado pela Receita Federal IRS, na sigla em inglês, que fará enorme diferença, permitindo que você componha os seus investimentos e mantenha o seu pecúlio livre de impostos. Isso poderia permitir que você alcançasse os seus objetivos financeiros entre 25% e 50% mais rapidamente, sem correr quaisquer riscos maiores de investimento. Você está me acompanhando? Espero que sim. Porque é o seu dinheiro e é a sua vida. Não deixe ninguém levá-los ou desperdiçá-los. Portanto, agora você tem 3 estratégias rápidas para acelerar o ritmo e vencer o jogo do dinheiro. 1. Economize mais e invista a diferença. 2. Ganhe mais, agregue valor, e invista a diferença. 3. Reduza taxas e impostos e invista a diferença. Agora é hora de reunir as energias e dar uma olhada rápida em algumas das maneiras pelas quais você pode aumentar os ganhos dos seus investimentos.